A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina realizou uma pesquisa inédita no estado. O estudo identificou o comportamento do turista de cruzeiros que visitou Santa Catarina durante a temporada. O resultado foi apresentado durante o painel FEComércio Debate Turismo de Cruzeiros 2013 no terminal de passageiros do Pier Guilherme Asseburg do Porto de Itajaí. Bom, a FEComércio ela já vem desenvolvendo pesquisas de turismo ao longo dos anos e foi identificado que o turismo de cruzeiro ele está numa crescente no estado, né? Então o estado está virando uma referência e um destino para esses cruzeiros. Então nada mais apropriado do que a gente também entender qual é o perfil desse turista que vem para o estado, para a gente poder conhecer e poder ter medidas que satisfaçam esse turista para que ele retorne em outras oportunidades. Bom, a gente precisava medir, identificar o impacto dessa nova modalidade de turismo que Santa Catarina apresenta e oferta nesses últimos tempos. Nós percebemos que os dados que existiam não eram confiáveis. Então a FEComércio, através da Câmara Empresarial do Turismo, junto com o SESC e Senato, com a expertise que tem da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, entrou para realmente fazer um levantamento sério e altamente confiável, onde o empresário e o turista e o governo pudessem confiar nos dados apresentados. A partir destes dados é possível se planejar um turismo com futuro certo, planejar a ampliação de um porto de passageiros como esse belíssimo que temos aqui em Itajaí, transporte, enfim, de motivarmos o turista a conhecer o nosso estado de Santa Catarina como um todo, que é um verdadeiro parque temático. Qualquer pesquisa, estou falando do setor de turismo, feita com critério e que possa nos dar números para que a gente possa se orientar e buscar, junto com esse grupo do turismo náutico, esse tipo de informação no sentido de que nós possamos, para o futuro, projetar as ações que são necessárias ao desenvolvimento dessa atividade em Santa Catarina. Nós somos um estado altamente receptivo, nós temos condição de melhorar muito essas estruturas e buscar essa integração com a área de comércio é super importante para que nós possamos cada vez mais nos firmar como o terceiro destino receptivo desse país. Se tu não tiveres um perfil, tu não tens como traçar nem planejar nada para servir de atrativo para o turista que vem para o destino. O destino precisa ser planejado. Nós temos que saber antecipadamente o que vamos oferecer e o que o turista quer conhecer, quer ver e quer sentir dentro da cultura, dentro da gastronomia, dentro das belezas naturais, dentro das etnias que Santa Catarina oferece, que é formado por diversas etnias, enfim, mostrar o destino turístico que Santa Catarina oferece para o mundo. A pesquisa teve por objetivo conhecer o perfil dos turistas de cruzeiros marítimos em trânsito na cidade de Itajaí. Foram entrevistadas 546 pessoas com idade superior a 18 anos entre os dias 19 de dezembro de 2012 e 18 de fevereiro de 2013. Olha, por exemplo, mais mulheres do que homens. As mulheres estão dominando o mundo em todos os setores e também agora se percebe no turismo que quem comanda o destino a ser visitado é a mulher e a criança. Uma prova disso foi o levantamento feito aqui em Itajaí, que o maior número de desembarques que passaram aqui por Itajaí são de mulheres que variam numa faixa etária de 35 a 55 anos. É um turismo que tem muita ligação com a estrutura familiar, ou seja, são famílias, casais, né, que frequentam esses cruzeiros e de uma classe social de uma renda mais elevada, né? Então isso é o que acaba identificando o perfil desse turista e nos permite também identificar o volume de gastos injetados na economia por essa faixa de turismo. A cidade e a região precisam qualificar os atrativos turísticos para manter e aumentar o tempo de permanência dos visitantes.
Olha, o turista de cruzeiros, ele é um turista com um nível de exigência um pouco maior, né? Mas tem mais ou menos a mesma perspectiva de todo turista. Ele busca entretenimento, estrutura e bom atendimento naquilo que lhe é ofertado. O que a cidade tem feito normalmente é uma espécie de boas-vindas, com música, com atrações da região aqui de Itajaí, que é uma coisa meio pontual, assim, é mais para deixar já a pessoa à vontade. Acho que o importante é, quando ele desce do navio, que ele vê essa recepção, seja bem-vindo, que é a intenção desse trabalho, e aí realmente que ele circule na cidade, que ele vá nos pontos turísticos, que tem muitos aqui. Então, o que normalmente a cidade faz, divulga os pontos turísticos e recebe bem a conscientização das pessoas da cidade em bem receber, eu também reputo como muito importante. Tem que ter bastante criatividade, porque normalmente a gente vê uma repetição em todos os lugares do mesmo receptivo que existe. Então nós temos e estamos tendo criatividade em receber esse turista de uma maneira diferente, né? Mostrando já desde saída a nossa alegria, a nossa cultura, o nosso bem receber, a nossa gastronomia e as possibilidades que o destino de Santa Catarina oferece não só no litoral, mas em todo o estado. As vantagens econômicas são relevantes. Tudo se resume em money. Evidentemente, entrada de recursos com recolhimento de impostos, não só a nível municipal, estadual, como federal. Fazer girar a economia. Isso é que nos interessa bastante. E é o setor que a FEComércio trabalha com muita seriedade, fazer com que a economia mexa e se mova e traga resultados positivos para o município, para o estado e para a União. A pesquisa mostrou um custo, e isso vai ser apresentado mais adiante, um valor médio por turista de R$400, R$440 cada vez que ele desce em solo. Então é um valor muito considerável. Considerando todos os cruzeiros que vieram, é um valor que efetivamente hoje já representa uma boa fatia do que o comerciário está recebendo. O turismo hoje gera no mundo, para cada 10 empregos, um emprego é do turismo. Nós mexemos com 52 atividades econômicas diferentes. E é isso, então, que o município, o estado e a União têm que entender para apoiar cada vez mais o turismo. No período de dezembro de 2012 a março de 2013, aportaram no terminal de passageiros do Porto de Itajaí mais de 30 navios. Nós inauguramos esse espaço que é muito adequado. Eu acho que é um dos melhores terminais do Brasil. Não conheço nenhum terminal no Brasil que não tenha as condições que nós temos. Isso foi um trabalho de várias gerações. O porto, que é um porto de gestão municipal, um porto que tem a ação efetiva do governo municipal, nós fizemos a nossa lição de casa, demos a nossa contribuição para o mercado turístico de cruzeiro de Santa Catarina. Então, isso foi feito. Agora, precisamos, como está tendo a venda agora, a FEComércio se integrar nesse processo, a Secretaria de Turismo, a Santur, que está aqui presente, o Valendowski, isso tudo precisa ver, é um trabalho conjunto. Nós fizemos, como disse, o que é o primeiro ponto, aonde chega o navio. Agora, a estrutura não cabe ao porto fazê-lo, cabe a esses outros segmentos que vão usufruir dessa estrutura. A gente evoluiu muito, né? Nós, se fizermos uma análise há 10 anos atrás, o que se tinha com relação a equipamentos ou estruturas de receptivo náutico em Santa Catarina, e ainda mais essa questão de cruzeiros marítimos, era muito precária, né? Hoje a gente já tem estruturas como essa aqui de Itajaí, que é uma das melhores do Brasil, né? Porto Belo também evoluiu, não que tenha uma estrutura nesses moldes, mas é com outro tipo de atracação de navio, outro tipo de receptivo, mas também evoluiu bastante. São Francisco também evoluiu, tanto que ao longo desses anos nós temos um crescente, né, com paradas de navios e, consequentemente, número de passageiros de cruzeiro marítimo de Santa Catarina. Isso é uma prova de que Santa Catarina evoluiu.
Veja, a região tem uma estrutura fantástica, né? Aqui nesse ambiente onde a gente está, aqui no terminal de desembarque, né? Você pode perceber que ele é perfeitamente adequado. Isso faz, já tem já é o cartão de visitas, o cartão de entrada, além das nossas belezas naturais do estado e a estrutura da região do Vale, né? Porque esse turista que chega aqui, ele é ofertado atrativos da região e não só de Itajaí. De acordo com a pesquisa, 50,4% dos turistas permaneceram em Itajaí. O segundo roteiro mais procurado foi Balneário Camboriú, seguido de Blumenau e do Parque Beto Carreiro, no município de Penha. Aqui de Itajaí, a metade dos passageiros ficaram em Itajaí. 30% foram a Camboriú, uns 5, 6% no Beto Carreiro e uns 8, 9% para Blumenau. A maior parte dos turistas, 29,1%, tem idade entre 45 e 54 anos. 23,3% tem entre 35 e 44 anos. E 23,4% tem entre 25 e 34 anos, sendo a média de idade de 41 anos. É predominante a condição de casados, 64,8%. A seguir vem os solteiros, com 27,1%, e as demais condições, separados, divorciados e viúvos, com 8,1%. Essa predominância de casais aponta para um tipo de turismo de característica familiar. A renda mensal das famílias que desembarcaram no porto de Itajaí está entre a faixa de renda média, que vai de R$ 3.764 a R$ 6.109, com 44,9% dos turistas. E a faixa daqueles que têm renda familiar acima de R$ 7.965, com 25,1% dos turistas. Quanto aos gastos, os turistas que visitaram Blumenau foram os que realizaram os maiores gastos, R$ 470. Os visitantes que foram ao Beto Carreiro gastaram, em média, R$ 306,67. Os que foram a Balneário Camboriú, R$ 259,05. E os que permaneceram em Itajaí, o gasto médio foi de R$ 183,50. Uma pesquisa inédita, cujos dados completos estão disponíveis no site da FEComércio de Santa Catarina. A importância desse evento se dá porque a partir de agora, essa é a primeira pesquisa. Ano que vem nós vamos ter a segunda, a gente vai ver se cresceu, como é que foi em relação à primeira. A partir de agora a gente vai conseguir fazer mais ações voltadas para o turismo. Então nós temos a primeira pesquisa, então imagina ano que vem faremos novamente. Quer dizer, aí daria para esse ano, com essa pesquisa, se traçar planos para melhorar, vamos dizer, o gasto médio do passageiro. Ano que vem nós já vamos poder avaliar se a gente conseguiu isso. Se nós não conseguirmos, nós vamos mudar a maneira, o foco, como a gente fez, o que a gente fez errado, o que a gente fez certo. Então essa é o principal motivo de a gente levantar esses dados. Acho que essa junção de esforços junto com a FEComércio, que já se colocou à disposição, é um fator determinante para que a gente possa capacitar principalmente o comércio, né? E aí, em várias ações com a prefeitura, ver essa questão dos táxis ser capacitado, as vans que prestam serviço, os próprios motoristas de ônibus que também fazem os seus tours pela cidade e pela região. Me surpreendeu muito e cumprimentei a FEComércio por isso. Eu acho que é importante de ter instrumentos de gestão para dimensionar efetivamente esse mercado. Nós temos preocupação com o crescimento dele, mas isso aí nos dá uma referência. E falei também, fiz um pedido público, dizendo que essa fotografia da temporada passada, que se repita, para que a gente possa fazer um acompanhamento e o crescimento desse grau de satisfação do cliente. Então isso é importante e por isso eu cumprimentei e cumprimento a FEComércio por essa ferramenta de gestão.
para toda a região, ela é um direcionador. Primeiro, mostrando que estamos no caminho certo. E segundo ponto, mostrando que podemos melhorar em alguns quesitos. Em infraestrutura para atendimento ao turista seria um deles. Mas mostra claramente que o turista está vindo para Santa Catarina, na região, e está gostando do que está vendo. Esse é o ponto principal que foi mostrado pela pesquisa da FEComércio. A pesquisa revela um crescimento de 30% no turismo de cruzeiros em Itajaí na temporada 2012-2013. Mas a cidade e a região ainda não conseguem aproveitar plenamente as oportunidades de negócios. Os desafios é continuar buscando cada vez mais melhorar a infraestrutura, essa ligação com o comércio, preparar o comércio para a atividade do turismo é super importante, mas tem ações que são a nível federal e que não dependem do Estado. Uma é o Custo Brasil, que as leis são federais, e isso dificulta muito a vinda, aí não só a questão de vir para Santa Catarina, os navios vão sair do Brasil, a realidade é essa, então eles não vão... Uma quantidade menor de navios vão vir ao Brasil e estão indo para outros destinos turísticos do mundo que têm um custo mais baixo. Então é uma questão do governo federal. E a questão da promoção do Brasil, e aí nessa questão de cruzeiros marítimos, é de buscar cada vez mais trazer o turismo internacional para esse país, que o turista internacional ele tem um poder aquisitivo maior, ele gasta mais no Brasil. Nós temos que aumentar com o turismo a economia do Brasil, aumentar o gasto médio diário maior, e é isso que nós temos que fazer. E claro, consequentemente, aumentar a permanência dele no nosso país. Esses são os desafios. Ampliar a oferta de atrativos, melhorar os serviços sempre, isso é uma tarefa contínua, e principalmente infraestrutura. O turista ele exige infraestrutura. Esse turista é um turista qualificado e que exige uma infraestrutura. Então, à medida em que esses requisitos forem sendo atendidos, nós seguramente vamos ter a ampliação do número de turistas visitados, ampliação de rotas e teremos, consequentemente, uma injeção maior de recursos na economia do Estado. Porque é muito importante que a área de turismo, na grande maioria das pessoas, elas não conseguem mensurar o que tudo isso traz em termos de impostos, de geração de riqueza e de emprego. Porque não é só o hotel, o restaurante que ganha, isso é o comércio que ganha, é o serviço que ganha. Eu vejo hoje a indústria do turismo como algo onde o dinheiro é mais democrático. Isso vai desde um carregador de mala, um engraxate, um taxista, uma oficina, um posto de gasolina. Sabe, o turismo ele é tão democrático que espalha o dinheiro para todas as regiões. O dinheiro ficou na cidade, a renda aumentou na cidade, esse dinheiro vai para uma pessoa que trabalha num setor que não tem nada a ver com o turismo diretamente, mas essa renda chega na mão dele também. Então é importante o turismo, a visão nossa como Estado, como município, tem que ficar muito atento a isso. É uma renda que acresce a cidade e a região e com uma vantagem, ela não polui. Proporcionar momentos agradáveis aos turistas de cruzeiros em passagem por Santa Catarina é um convite ao retorno. No cruzeiro tu não vai mudar isso, é um dia em cada lugar, que isso é mundial, é sempre assim. Mas o fato de 98% deles ter saído daqui super satisfeito, esse é importante. Porque quem sabe, e tomara, que os amigos dele, os familiares dele, venham de carro, venham de avião e fiquem uma semana. Porque normalmente a renda da pessoa, os amigos deles normalmente é a mesma renda. Então ele é uma propaganda que ele também voltaria para cá e ficaria daí uma semana, quiçá um mês, com a renda que ele tem. Então esse é importante o cruzeiro, porque a pessoa conhece a região e depois, Itajaí, a região de Camboriú, Itajaí, Blumenau,
é legal, vamos para lá passar uma semana ou 2 semanas. Isso é um dos grandes predicados, uma das grandes vantagens desse modal de turismo, né? É permitir que, com a satisfação, que isso faça com que o turista, não só por cruzeiros em próximas oportunidades, mas também com um turista terrestre, um turista de veraneio que vem por meio aéreo. Então isso é um indutor de crescimento do estado de Santa Catarina. Independente de quanto tempo ele fique, seja 1 hora que ele fique no estado, que ele venha conhecer, que ele possa divulgar aos amigos a estrutura, o calor humano que ele recebeu, que isso é muito característico de Santa Catarina, essa acolhida, o pessoal lhe trata bem, o comércio lhe trata bem. Então isso é muito característico daqui. Então, seja 1 hora, seja 30 minutos que a gente possa trazer esses turistas para cá, sempre é positivo, nunca é negativo. Nós poderíamos sim, no futuro, fazer com que o navio permanecesse mais um dia num porto como esse. Isso sim, mas aí depende de uma série de questões que tem que ser negociada com as companhias que fazem esses roteiros no Brasil. Participei de um Sea Trade nos Estados Unidos, em Miami, onde era comprovado que 30% do viajante de navio que passa por um destino turístico, se ele gosta, se ele é bem atendido, se ele encontra uma gastronomia boa, uma cultura boa, que tem bastante novidade para conhecer e ver, ele volta com a família para passar um período maior do que 1 dia ou 2 dias na cidade. Isso é muito importante que a gente saiba trabalhar em cima desse dado. 30% retorna e nós temos condições de fazer com que esse número no Brasil aumente. Porque o Caribe está congestionado, esgotado. A Europa está muito longe, nós temos que trazer isso sim. Não só o americano, o canadense e os países que compõem o Cone Sul, mas também o próprio europeu, que o europeu tem bastante interesse em Santa Catarina por causa das etnias que nós temos aqui, cuja origem é a Europa. Eu reputo como foi para mim algo que me deixou super satisfeito como catarinense, do que eles levaram daqui. O que eles levaram? Se olharmos a pesquisa, 98% saiu entre ótimo e bom. Quer dizer, o que são esse volume de turistas? Imagina, dizendo em casa, no seu círculo de amizades, o que ele encontrou aqui. Quer dizer, isso vale muito mais do que qualquer tipo de folheto ou coisa parecida. Então essa impressão mostra que nós estamos no caminho certo. Tem coisas para melhorar? Sempre tem. Eu acho que ninguém é perfeito, devemos procurar sempre o melhor, mas isso me deixou muito satisfeito. A opinião deles quanto às nossas estruturas, ao passeio, à beleza da região, isso foi excelente. Sempre importante a gente ter em mente qual o turista que está presente aqui em Santa Catarina, que Santa Catarina já é um estado consolidado como um destino forte dentro do país, né? Então, para a gente entender qual é o perfil desse turista, para que não só o comércio, mas todos os setores da sociedade consigam se aprimorar para melhor recebê-los e para que ele retorne e espalhe o nome de Santa Catarina não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro.